Olá, boa noite, boa tarde, bom dia ou horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou a Larissa, tenho 19 anos e hoje eu vou contar uma experiência minha e, na verdade, abordar, né, sobre a minha questão com o luto. O luto, né, nada mais é do que quando a gente perde uma pessoa muito querida para nós e nós temos que lidar com essa perda, né? Tanto de uma forma negativa como de uma forma de aprendizado, né? Não digo de ser de uma forma positiva de lidar com o luto, mas enfim, eu acho que eu vou destrinchando isso ao longo da questão do vídeo. A primeira vez que eu passei pelo luto, assim, de uma forma bem que eu me lembro, né? Porque, na verdade, quando eu era bem bebê, minha bisa morreu, mas assim, não lembro muito dela, então eu não considero isso como um luto, porque eu realmente não sofri a perda dela porque eu era uma criança, né? Eu tinha poucos meses de idade, né? Eu não sei se eu tinha 1 ano, mas enfim. Então, a primeira vez foi com meu tio na pandemia, com uma questão de Covid, né? E aquela vez foi uma vez bem avassaladora, porque ele era uma pessoa jovem, nós não estávamos preparados, eu, na verdade, não estava preparada, ninguém estava preparado, mas eu digo na minha experiência porque posso falar somente o que eu senti, né? Não posso falar pelo meu pai, pela minha mãe, enfim. Mas foi uma experiência muito doida, porque nós não tínhamos perdido muitas pessoas próximas, né? Nós não chegamos a perder tantas pessoas próximas assim, mas, mas foi a primeira vez, assim, que eu lidei com uma perda de alguém que era realmente muito próximo do meu convívio. E de primeira, assim, né, claro que eu fiquei com muita raiva, muita negação, muita angústia, né? E muito ódio também, porque eu ficava pensando assim, né? Na época eu tinha uns 16 anos, eu ficava pensando assim, não, mas por que ele, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão, né, altruísta e etc, né? Então, realmente, aquilo veio de uma forma bem avassaladora. Eu tive que me apelar para terapia, né? Porque eu tava num processo ainda de terminar o ensino médio, tava no segundo ano do ensino médio, e eu ainda tinha que cuidar dos meus avós, que depois de um tempo, depois de uns meses, começaram a adoecer. Então, foi um processo muito doido, porque ao mesmo tempo em que estávamos lidando com o luto, nós tínhamos que lidar com os parentes que ficavam aqui, que ficaram, né? E tinham que lidar com a dor junto conosco. Então, pra mim, eu foi uma época que eu guardei muita coisa pra mim, que eu não falava muito, que eu não dialogava muito. E como o nosso último vídeo foi sobre diálogo, eu queria, né, conectar esses temas. Mas assim, a terapia foi muito importante para aceitar que eu podia sim sofrer, que eu podia sim chorar, mas que eu tinha que ver o que estava acontecendo à minha volta e todas as pessoas que estavam me apoiando nesse processo. Como, por exemplo, as minhas primas, que no dia que ele foi enterrado, elas fizeram uma chamada de vídeo comigo e me sustentaram, me apoiaram, né? Eu e a minha irmã, enfim, e que me deram forças também. Outra coisa que me ajudou muito durante o processo do luto foi a leitura e me imergir em universos fictícios. E foi justamente quando eu comecei a ler Harry Potter, quando minha mãe me deu de presente de aniversário, se não me engano foi naquele ano, em 2021. E ali eu encontrei uma força, entre aspas, porque eu tinha uma distração, eu tinha uma parte do meu dia em que eu me dedicava para uma história que é fictícia, mas que ao mesmo tempo tinha aqueles momentos em que eu me imergia naquele núcleo, naquele universo e me distraía dos problemas que estavam acontecendo à minha volta. Outra coisa que me ajudou também, claro que foi o suporte dos meus amigos também, e principalmente no dia do enterro, onde era um processo muito triste, muito doloroso, mas que a minha prima estava lá me abraçando, meus amigos, meu melhor amigo também tinha me mandado uma carta, então foi muito importante para mim receber esse apoio. Os familiares, né, que estavam me consolando naquele momento. E claro, né, que as orações também das pessoas, né, o pessoal também que foi orando por nós também, e foi nos consolando através disso. Porque, pra mim, querendo ou não, a questão religiosa foi essencial para eu passar pelo luto de uma maneira um pouco melhor. E o grupo de jovens onde eu participo também foi extremamente importante para mim nesse processo, assim como
a minha psiquiatra e a minha terapeuta, que também me auxiliaram muito e me deram muitas forças. Na segunda vez que eu passei pelo luto, foi com o meu avô, onde um ano depois, mais ou menos, um ano e alguns meses depois, ele veio a falecer e estávamos com ele morando em casa. Então foi um pouco mais intenso, porque com meu tio, ele estava na UTI, ele estava no hospital, estava afastado da gente, né? Eu não ia no hospital, minha irmã não ia, só meu pai, por conta de ser irmão, e também por conta de ser uma pandemia, então não podíamos visitá-lo. Quando meu avô morreu, ele morreu em casa, nós todos estávamos ali, todos vivenciamos aquilo, então foi muito mais forte. Nesse momento, eu chorava muito sozinha, eu ainda guardava muita coisa pra mim, mas eu tinha um certo alívio, porque eu sabia que ele estava muito doente, ele estava sofrendo muito, ele estava com muitas dores, ele estava, né, debilitado, ele tinha, né, já mais de 60 anos, tava com quase, acho que tava com 80, se não me engano, mas eu não lembro muito a idade certa. Então já foi um outro período da minha vida, eu já tava, né, no último ano da escola, eu já tava com 17 anos, mas mesmo assim, foi um processo, porque eles ficaram morando 6 meses aqui em casa, meu avô e minha avó, e eu tive que aprender a abdicar de certos momentos meus, né, tive que abdicar do espaço que tínhamos aqui em casa, né, pra abrigar eles, pra cuidar deles. Então também foi um período bem difícil, né, de lidar com isso, com eles doentes e eles tristes e bravos, né, porque quando a gente, né, tá nesse processo de cuidar, a gente às vezes tem esses atritos, né, na comunicação. Então foi um outro processo bem difícil. Foi difícil também, né, ver meu pai também muito triste, muito abalado, assim, né, como qualquer um de nós fica, né, quando perde alguém, ainda mais nosso pai, né, uma pessoa tão importante na nossa vida. Depois, um mês depois, ou 2 meses, eu não me lembro, não, foi 2 meses depois, né, a minha avó faleceu devido ao câncer, e mais uma vez sofremos intensamente com esse processo do luto. Nós ficamos com ela por mais ou menos uns 8 meses aqui em casa também, dando banhos e dando comida, e cuidando, e vendo, né, a televisão com ela, lendo coisas com ela, fazendo tudo com ela. Então, mais uma vez, foi um processo muito estressante, muito doloroso. E foi muito triste, porque todos nós aqui em casa ficamos muito abalados, né? Nós sempre sabemos, né, que todos iremos falecer um dia, mas a gente nunca tá preparado, porque nós amamos muitas pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, colegas, familiares, né, ainda mais com aqueles que basicamente nos criaram, nos formaram quem somos hoje, né. Então a minha avó foi muito do que eu sou hoje, ela me ensinou muita coisa. Então foi um outro processo bem doloroso. Mas assim, claro que eu tinha uma rede de apoio enorme, ainda tenho uma rede de apoio enorme, mas também na época tinha um pouco mais, porque eu também tinha os amigos da escola, eu tinha a minha terapeuta, a minha psiquiatra também, que, assim, não sei o que seria sem ela também. Mas assim, foi interessante, porque todos nós aqui em casa tivemos que nos apoiar pra gente poder sair um pouco melhor e um pouco mais fortalecido, né? E pra mim, o que que o luto me ensinou depois de todo esse processo de dor, né? Me ensinou a ser mais forte, me ensinou a valorizar momentos com a minha família que antes eu não achava tão importante assim. Me ensinou a me comunicar melhor com as pessoas, apesar de eu não ter melhorado tanto assim minha comunicação com os outros. Me ensinou também a dizer eu te amo mais vezes, a abraçar as pessoas enquanto elas estão aqui. E hoje, principalmente com meus avós que ainda estão vivos, eu sinto muita necessidade de sempre estar me comunicando com eles, falando com eles, indo na casa deles o mais tempo possível que eu possa ir. Quanto mais vezes eu vá, pra mim melhor, assim, né? Tanto que nas oportunidades que eu tive esse ano de carnaval, de feriado, de finais de semana, sempre tô indo lá pra vê-los, porque eu nunca sei quando que vai ser, né? A última vez que eu vou ver eles. Então, eu sempre tô tentando valorizar esses avós que ficaram comigo, que estão comigo ainda, né? E com as pessoas que ficaram também, né? Meus tios, meus primos, né? Etc. Pra valorizar essas pessoas também. E foi bem um baque pra que eu aprendesse que
eu tenho que cuidar dos que estão aqui, valorizar as pessoas que estão aqui, né? Valorizar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo. E pra mim, é claro que hoje, né, quando eu vejo algum amigo ou alguma amiga e eu vejo uma pessoa próxima, né, passando pelo luto, eu sempre digo aquilo que eu queria escutar quando eu estava passando pelo luto, que é: às vezes tá bem, você não tá, às vezes tá tudo bem você dizer que não, você não quer conversar com a pessoa. Às vezes tá bem dizer que você não tá bem naquele momento, que você não quer um papo com seu amigo ainda. Às vezes é bom você chorar um pouco, você querer se distanciar um pouco, ficar um tempo fora, sei lá, das redes sociais, das conversas, né? Porque a gente precisa entender o que a gente tá sentindo, precisa, né, sofrer um pouco, chorar um pouco a perda dessa pessoa, né? Dessas pessoas, tanto faz, né, se foi uma ou se foi duas, mas assim, tentar ver qual a minha melhor forma de lidar com aquilo, né? E também vivenciar aquele período de, tipo, uma semana que a pessoa morreu, 2 semanas que a pessoa... Esse tempo muito, muito recente da perda, ele é feito pra gente sofrer mesmo, e é pra gente chorar, e é pra gente pegar as coisas da pessoa e olhar com carinho. Eu, quando perdi, né, meus avós, assim, meu tio, eu pegava, eu já quis pegar as roupas pra sentir o cheiro, né, os produtos que eles usavam, shampoo, essas coisas, ficar um pouco, eu lembro que quando eu terminei, quando meus avós tinham acabado de falecer assim, ainda tava as coisas deles no quarto aqui em casa. Eu lembro que eu só queria ficar ali. E eu ficava ali o tempo todo. Eu lembro que tinha uma televisão ali no quarto deles. E eu vi Star Wars, a saga de Star Wars inteira no quarto deles. Porque eu queria ainda sentir a presença deles ali comigo. Sentir que eles ainda estavam ali, sentir o cheiro, né? As roupas e tudo. Depois, quando a gente foi dividindo as coisas que tinha que doar, né? Cama, móveis, essas coisas. Porque ficou muita coisa aqui em casa. Eu peguei algumas roupas deles também. E eu olho, eu uso com muito carinho. Sentir aquele cheiro da pessoa, né, por uma última vez na roupa, né? Então eu acho que esse processo, ele é sempre essencial pra gente poder, hoje, né, nos dias após o luto, ou daqui pra frente, olhar com carinho para aquela pessoa e lembrar das coisas boas que elas nos trouxeram, dos aprendizados que elas deram pra nós, né? Então eu fico muito de lição, fica muito pra mim, né? O que minha avó sempre dizia de tem que ser feliz, tem que ajudar os outros, tem que se importar com as pessoas que amam você, né? E ficar de lição aquilo que eles deixaram de bom pra mim. Então, eu penso muito nisso e muito na questão de ver as fotos dos momentos felizes, ver os vídeos dos momentos felizes e aproveitar aquelas memórias boas que eu tenho no meu coração. Então, eu acho que é isso. É claro que eu não vim aqui, como eu disse no outro vídeo, não é uma receita de bolo, essas coisas. Não tem como eu passar passo a passo de como lidar com tudo. Tipo, isso seria muito horrível da minha parte. Até porque cada um lida de uma forma. Mas eu sinto que esse processo de passar por chorar, abraçar, pegar as coisas da pessoa e ficar olhando fotos, vídeos, ou não querer também se afastar totalmente disso, ou querer sempre lembrar da voz da pessoa para não esquecer. São todos os processos que a gente precisa passar para que num futuro a gente fique melhor, a gente não fique toda hora sofrendo com isso e que a gente, na verdade, prevaleça, né? Nossa felicidade, nossos momentos que a gente teve, que estávamos felizes ao lado dessa pessoa, e depois olhar com carinho para as lembranças e não se arrepender desse momento que a gente viveu o luto e se levar esse momento que a gente sofreu como um aprendizado para as pessoas que continuam aqui, para as pessoas que ainda precisam da nossa presença, precisam do nosso carinho e do nosso amor, e os entes queridos que ficam, os familiares que ficam depois do processo do luto, que também são essenciais para a gente poder passar por uma nova fase da nossa vida, porque a gente nunca é o mesmo depois do luto, isso não tem nem como negar, isso para mim eu acho que é unânime, né? Todos mudamos depois do luto, é um processo que todos temos que passar, mas que para mim assim não tem como dizer que o luto ele não me fez ser uma pessoa melhor, ele me fez aprender muita coisa na marra mesmo. E ele me fez entender que eu não tenho todo o tempo do mundo aqui, né? E que
a gente não vive pra sempre, né? Em carne e osso aqui, né? Enfim. Mas era isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma sugestão de algum tema, manda nos comentários. É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até mais.